Olá, aqui estou novamente para mais um estudo da gramática latina do professor Napoleão Mendes de Almeida. O estudo de hoje, grau dos adjetivos, lição 27 e 28. Bom, o professor ele começa apresentando os graus dos adjetivos. O adjetivo, então, ele possui 3 graus: o normal, o comparativo e o superlativo. Então, o grau normal, Pedro é estudioso. O adjetivo está na sua forma mais comum. Pedro é mais estudioso quando eu comparo Pedro com outros seres. E Pedro é estudiosíssimo quando a característica de Pedro está colocada no nível muito superior ou no seu grau máximo. Eu uso o grau comparativo quando eu comparo dois seres. O primeiro ser, o filho, é mais inteligente do que o pai. Eu comparo o filho e o pai, o primeiro termo e o segundo termo. Eu posso também comparar duas características em apenas um ser. Por exemplo, o filho é mais estudioso do que rico. Então eu comparo uma primeira qualidade e uma segunda qualidade. Diferentemente do português, o comparativo ele é usado, eu uso duas palavras, né? Ou então ele é analítico, vamos dizer assim. Ele é chamado de analítico, porque eu não tenho uma palavra, diferentemente do latim, em que eu comparo as qualidades ou dois seres ou duas qualidades. Então, se eu digo que Pedro é estudioso, olha, que Pedro é mais estudioso, eu uso a palavra mais estudioso para comparar com outro ser e acrescento também o do que, né? Em latim, não. Em latim, o comparativo, eu acrescento uma terminação no adjetivo. Então, por exemplo, a palavra bela, iucundior, ela é declinada como se fosse uma terceira declinação e é declinada da seguinte maneira: iucundior, iucundius. Iucundior, masculino feminino, iucundius, neutro singular. Ela é declinada assim: iucundior, iucundior, iucundiores, iucundiori, iucundiori, iucundiore. Incudiore ou incudiore serve para o ablativo. Iucundiorem, acusativo. Agora o neutro singular: iucundius, iucundius, iucundiores, iucundiori, iucundiore, iucundiori, iucundius. O que diferencia o masculino e feminino e do neutro singular é apenas o nominativo, o vocativo e o acusativo. Já o genitivo, dativo e ablativo possuem declinações semelhantes. Esse adjetivo, quando está no plural, ele possui a seguinte declinação para o masculino e feminino: iucundiores, iucundiores, iucundiorum, iucundioribus, iucundioribus, iucundiores. Já para o neutro plural, a terminação são as seguintes: iucundiora, iucundiora, iucundiorum, iucundioribus, iucundioribus, iucundiora. Como dá para perceber, o genitivo, o dativo e o ablativo possuem as mesmas declinações. Como é formado o superlativo em português? Em português, o superlativo
é formado da seguinte maneira: nós acrescentamos uma terminação especial para ele, íssimo, ou ima, ou imo, dependendo se é masculino ou feminino. Então, o superlativo em português é aluno estudiosíssimo, lição facílima, bico altíssimo, lugar salubérrimo. Esses que eu acabei de comentar, nós chamamos de superlativo sintético. Agora, nós podemos também formar o superlativo colocando diversas palavras. Nós dizemos, então, usamos uma expressão para formar o superlativo. E nós chamamos isso de superlativo analítico. É importante lembrar que o superlativo, para ser superlativo analítico, é necessário acrescentar os artigos o ou a. E fica assim: o mais estudioso aluno, a mais fácil lição, o mais alto bico, o mais salubre lugar. O superlativo latino, ele é feito semelhante ao português, também acrescentando íssimos ao adjetivo, na terminação, no radical, que é conhecido pelo caso genitivo. O superlativo de iucundos fica iucundíssimos, iucundíssima, iucundissimum. E ele segue a declinação de bonus, bona, bonum. Continuando. Agora, o próximo capítulo da gramática do professor Napoleão Mendes de Almeida, em que ele apresenta algumas particularidades. Eu escolhi apenas algumas que são mais usadas e interessantes. Então, os adjetivos terminados em er, como púquer, fazem o superlativo acrescentando rimos, puquérrimos a Esse adjetivo, ele é declinado por bonus, bona, bonum. O fato interessante é que célebre, ele tem a formação do superlativo em português por causa da formação do superlativo dele latino, célebre. Então, em português, celebérrimo, não celebríssimo. Outro adjetivo também que vale a pena ser comentado, outros, no caso, é bonus, malus, magnus e parvus. O comparativo, ele vai fazer a declinação, o bônus, como melhor, melius, malus, peior, peius, magnus, maior, maius, parvus, minus, minus. Só o superlativo de bônus é optimus a porque segue a declinação de bônus, bona, bono, todos os outros também, de malus, péssimos, péssima, péssimum, magnus, magnus, magnus seria maximus, maxima, maximum, e minimus, mínima, mínimo. Uma observação, se a gente for usar aí a pronúncia tradicional, seria peior e peius, maior e maius, e não pronunciado como J. Já um outro adjetivo que merece aí uma atenção nossa é o adjetivo multus, ou comparativo, que ele é muito usado, plus, pluris. Também, multus, numeroso, pode ser bastante, depende sempre de um contexto. Então é um pouco até complicado, porque ele tem muitos sinônimos. Estou usando o sinônimo fornecido pelo professor Napoleão Mendes de Almeida. Que ele dá, o sinônimo não, a tradução desse adjetivo, que ele coloca como numeroso.
positivo, então, multus, comparativo, plus, pluris, e o superlativo, plurimus, plurima, plurimum. Esse adjetivo é declinado somente no plural, e a declinação dele para o feminino masculino plural é plures, plures, plurium, pluribus, pluribus, plures. Já no genitivo plural, já no neutro plural, plura, plura, pluribus, pluribus, plura. Lembrando que tanto o masculino, feminino, plural, como o neutro possuem declinações iguais, casos iguais para o genitivo, o dativo e o apelativo. Plurium, pluribus, pluribus. Bom, o vídeo de hoje, então, foi sobre o grau dos adjetivos, em que nós aprendemos um pouco sobre a formação dos adjetivos em português e latim. E as lições estudadas foram as lições 27 e 28 da gramática latina do professor Napoleão Mendes de Almeida. Os capítulos 27 e 28 não possuem atividades, é apenas uma introdução ao que será estudado no capítulo 29 da gramática do professor Napoleão Mendes de Almeida. É isso, vídeos novos todas as semanas.